Olá pessoal, tudo bem? Vamos começando hoje o nosso webinar, já está no horário aqui, 3:02, e já tem bastante pessoas aí entrando com a gente, então vamos respeitar o horário aí e vamos começando. A nossa ideia hoje é a gente bater um papo aqui sobre, ao longo desses anos, o que a gente teve e colheu como insights da transformação digital para ajudar aí as empresas que estão nessa jornada, como a Tivity também está, e os clientes da Tivity, para montar o planejamento estratégico de 2019, né? Quais são as tendências, quais são as importantes discussões que a gente deveria estar fazendo para planejar um 2019 aí mais conectado e com insights sobre a transformação digital, tá bom? Então aqui está o meu currículo, não precisamos falar, vamos passar rápido para vocês não ficarem assustados aí com a foto. E uma discussão muito importante que a gente tem que ter é que hoje a transformação digital, você precisa, a cada dia, né, a cada momento, você está acordando ou você está se colocando durante o dia sempre com a vontade de transformar. Uma coisa que a gente vem aprendendo ao longo dos anos, e a literatura, eu vou mostrar algumas coisas aqui para nós, mostra que, na verdade, a transformação digital ela tem um início, né? E basicamente alguma coisa que é perene. Você vai namorar com a transformação ao longo dos anos, ao longo do que os negócios vão se transformando. Porque a partir do momento que você entra nessa jornada, a gente tem entendido cada vez mais que ela não vai ter fim. Porque a cada novo passo, você vai descobrir o passo seguinte e você vai ser obrigado a ir transformando e inovando tanto os seus processos como o seu negócio, né? Então a gente faz sempre essa brincadeira aqui com o desenho do Lego, que é justamente se você acordou hoje com vontade de inovar. Então as pessoas que estão em charge, que estão responsáveis por essa transformação digital, elas precisam ter muita resiliência e muita capacidade de todo dia, né, acordar e saber, hoje eu vou transformar aquele processo, eu vou fazer aquela discussão, e saber que a gente está guiando as empresas, e as empresas são feitas por pessoas, e a gente está guiando as pessoas para essa transformação digital. Uma coisa muito importante que eu trouxe aqui depois, a gente vai disponibilizar para vocês, é essa discussão que apareceu no Fórum Econômico Mundial esse ano, que é justamente onde ele coloca um material aqui, que é esse material que vocês estão vendo, que ele começa a discutir que a era da gestão em si, daquela gestão hierárquica, daquela discussão onde um manda e outro executa, ela acabou. Hoje, tanto as gerações como as empresas são submetidas a uma pressão totalmente diferente da pressão que a gente suportava há 5 ou 6 anos atrás, ou há 10 anos atrás, né? Hoje o mercado, a partir do momento que as tecnologias evoluíram a ponto de que quase todo mundo tem um celular, smartphone na mão, uma capacidade de processamento, uma capacidade de conexão, uma série de serviços foram criados e cada vez mais estão sendo criados, e esses serviços na mão do consumidor colocou para dentro das empresas uma necessidade ou uma pressão tão grande que as estruturas hierárquicas baseadas em comando, em controle, não são mais estruturas que conseguem dar a resposta necessária hoje que as empresas precisam para poder atender o mercado. Tá? Então, ao longo do dia da nossa discussão de hoje, a gente vai falar muito sobre isso. Eu vou falar muito pouco de tecnologia, porque cada vez mais que a gente vai avançando na transformação digital, a gente tem notado, tanto internamente como para os nossos clientes, que o fator primordial hoje da transformação digital, ela não é tanto se você está usando IoT, se você está usando insight de dados ou nisso. Hoje a gente está querendo voltar um pouquinho para essa discussão das organizações, da gestão e das pessoas colocadas nessa organização. Qual que é o nível de consciência necessário para as pessoas conseguirem trabalhar as tecnologias para a transformação digital? Então, isso vem também, uma brincadeirinha aqui que eu peguei com os nossos amigos da Hype Island, num curso que eu fiz lá, é justamente isso, a evolução do pensamento humano, da consciência humana, ela vem de tal forma evoluindo, né? E aqui a gente entra um pouco discutindo
um pouco de antropologia, um pouco de conceitos disso, ela vem entrando nessa evolução, né, dos gadgets, onde a gente vai começar a trabalhar, começar a ter informações cada vez maiores sobre nós e sobre o ambiente que a gente trabalha, e essas informações vão trabalhar com a gente de forma que a gente vai começar a criar produtos e serviços cada vez mais customizados para aquele cliente ou aquele fornecedor, de forma que a gente vai ter que começar a trabalhar as informações. Mas cada vez mais que a gente trabalha a tecnologia, alguns autores têm percebido que a consciência humana está sendo alterada. O que significa isso? Alguns dizem que devido à nova mídia, a consciência humana foi alterada, outros dizem que a consciência humana alterou a mídia e o digital veio por causa dessa alteração de consciência. Eu não vou entrar aqui se está certo a escola europeia, a escola canadense ou a escola americana de pensamento sobre o digital, mas sim eu vou discutir já os fatos a partir do que eles estão acontecendo, do que eles estão ocorrendo na verdade. Então, uma coisa importante aqui, eu tentei buscar fazer um resumo, é que hoje, um contexto muito importante que a gente tem que ter em mente é o contexto do passado e o contexto hoje do nosso presente, né? Depois a gente vai falar do futuro. Por quê? Nós estamos acostumados, e as pessoas hoje que têm praticamente, que estão na gestão de empresas entre 30, 40, 50 anos, nós fomos criados por pessoas que trabalharam no mundo totalmente linear, né? Onde você pode ver algumas características do lado esquerdo da tela aqui, que é justamente um mundo linear, onde esse mundo linear criou pensamentos lineares, né? Você tinha um desafio simples de causa e efeito, e a gente muitos que trabalharam com engenharia, trabalharam com aqueles diagramas de causa e efeito, você analisava, você fazia pesquisas, e você chegava às conclusões e você erradicava o problema, né? Nós fomos acostumados a olhar para o passado, e a partir do passado prever o nosso futuro. A gente olhava o passado e previa o futuro. E as nossas empresas sempre foram empresas hierárquicas, né? Empresas que tinham o que a gente chama de comando e controle, que era justamente pela simplicidade do nosso mundo. Tinha aquela discussão, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, nós fomos criados, né? Essa gestão hoje que está na maioria das empresas, né? Tirando algumas startups e empresas mais novas, entre 40, 30, 35 anos, vamos dizer assim, para cima, são pessoas que foram criadas nesse mundo, onde o mundo era muito mais simples. Com o passar dos anos, o nosso mundo foi se complicando. Com a chegada do quê? Das tecnologias exponenciais, com a chegada da robótica, com a chegada da internet das coisas, e agora da chegada da inteligência artificial. E com a chegada dessas tecnologias, o nosso mundo, na verdade, começou a se complicar, até o momento que a gente entende hoje que o mundo está em crise. Quer dizer, uma série de verdades passadas, elas começam a não ser mais verdades. Então, você não consegue mais utilizar o passado para você prever o futuro. São novas técnicas que têm que ser usadas, são novas formas de pensamento que você tem que colocar em prática para que os seus serviços, produtos e, por consequência, a sua empresa consiga trabalhar de forma diferente, né? Então, no mundo não linear, você tem que começar a buscar os pensamentos não lineares, né? Os desafios começaram a se tornar complexos e nós começamos a ter dificuldade de achar a causa. Muitas empresas aprenderam que, na verdade, você não acha a causa, você namora o problema. Porque, às vezes, um problema, ele não tem uma solução hoje. São várias soluções que você tem que trabalhar em conjunto para que você consiga superar aquele desafio, né? E começou a ter as coisas começaram a ter novos significados para as pessoas, né? E aí que começa aquela discussão onde a gente vai aprender com a área de marketing, na verdade, né, algumas coisas como é que você vai entender o seu cliente. Nessa complexidade, se tornou muito importante o quê? Que a liderança, como também as pessoas que estão na empresa, tenham que entender o que na verdade, o que meu cliente necessita. O que o meu cliente dá valor, né? Não é o que eu acho a partir da minha escrivaninha no meu escritório, mas assim, o que o meu cliente necessita, né? E começou a se perceber que cada vez mais, quando essa pergunta era feita, as estruturas organizacionais, baseadas, como eu disse,
no mundo simples, no mundo linear, no mundo de comando e controle, elas não conseguiam mais responder a isso. E isso gerou a crise no mundo hoje, que a gente está vendo muitas empresas em xeque, muita liderança em xeque, muitas empresas tentando descobrir. Eu tive com um presidente aí de uma montadora, onde esse presidente começa a questionar, na verdade, o que a empresa dele é. Ela é uma montadora ou uma empresa de mobilidade? Então, como que uma montadora que gasta milhões e milhões para criar carros, começa a ter uma discussão se, na verdade, ela vai criar o carro elétrico ou não vai criar o carro elétrico a hidrogênio, ou ela vai dar uma guinada totalmente, uma pivotada e vai ser uma empresa de mobilidade. Aonde ele vai aplicar o capital dele? Ele começa a ter dúvidas se ele aplica o capital dele na linha de produção, ou se ele vai aplicar o capital dele em novas linhas de negócio. Então, o mundo digital, esse mundo não linear, começa a trazer para os principais executivos justamente esses medos, essa discussão e essa instabilidade de incapacidade ou total, a gente chama de teoria dos pontos cegos, que eu vou falar lá na frente, onde você não começa a mais conseguir prever o futuro como a gente previa antigamente. E para isso, um especialista, né, chamado Frederick, criou um livro onde ele analisa justamente o que está acontecendo com as organizações, né? Se vocês olharem o gráfico aqui, abaixo do lado esquerdo, está 100 mil anos atrás, né? Até um ano atrás. E ele começou a perceber que as organizações elas iam se transformando de tempo em tempo. Então, a gente tem lá 100 mil anos atrás, a autoridade era importante, depois 100 mil anos, o que era importante era a parte da hierarquia, né, do comando e controle. Depois, há 100 anos atrás, o que era importante era justamente a tua capacidade de você prever o futuro no mundo simples. Há 10 anos atrás surge a necessidade de você ter relação com todas as pessoas, ou cocriação entre todos os stakeholders das empresas, e a gente começa a chegar agora num novo tipo de organização ou empresa, onde a gente começa a discutir quase que a administração sendo feita pelas próprias pessoas, não uma administração sendo feita só pelos líderes, né? Onde todo mundo tem as funções, mas aquela administração ela é compartilhada, né? Alguns dão o nome de holografia, se eu não me engano, é o nome que a gente dá para esse tipo de organização. Tá? Se eu pegar esse gráfico desse livro, que é chamado Reinventando Organizações, do Frederick, ele tem uma figura que eu acho muito interessante, que ele começa, e aí a gente começa a analisar as nossas empresas, nossas organizações por essa figura, onde nós temos no centro, né, que ele chama do lobo aqui, a gente começa a entender as primeiras organizações humanas do mundo, né, e a gente começa a perceber que eram as tribos, né, onde o mais forte dominava, que você controlava através do medo o caos, né, você tinha uma certa divisão do trabalho e você tinha justamente aquilo que a gente fala que era o comando e obediência. Quais eram os tipos de empresas que trabalham dessa forma, né? Na pesquisa que ele fez, eu recomendo esse livro de 2014 dele, Reinventando Organizações, ele diz que é justamente a máfia, as gangues, as milícias, trabalham dessa forma com comando e obediência. A partir do momento que surgiram novos paradigmas sociais e a consciência humana evoluiu, um novo tipo de organização é obrigada a surgir por causa da mudança de consciência humana. E a gente tem o que a gente chama aqui da parte amarela, que são as organizações baseadas em hierarquia, estabilidade da previsão, desconfiança e controle, né, papéis e formas, processos e predição, né, e a característica dessas organizações vem justamente dos governos, da igreja tradicional e as escolas públicas. Então, a gente tem a criação desse tipo empresarial, justamente, se eu vou falar assim, mais ou menos na época da Revolução Industrial. Aí o pensamento humano começa a trabalhar dessa forma. Seguindo a mudança de consciência e novos paradigmas que foram surgindo,
surgiram as grandes empresas, aonde é o próximo passo, que são empresas que começaram a ser olhadas, na verdade, como uma máquina, né? Por isso que você vê aqui no slide aqui, na parte laranja, justamente as engrenagens. A empresa tinha que funcionar como uma engrenagem, quer dizer, como se fosse uma máquina, um motor. E aí você tem, por quê? Porque era necessário uma competição, globalização, precisava vencer, tinha que ter o lucro do acionista a qualquer custo, né? As metas com foco no futuro, já existia uma necessidade de inovação, responsabilidade e a meritocracia, né? Onde você tinha a necessidade de colocar a meritocracia para as pessoas alcançarem os objetivos e atingirem o que era necessário. Mas você vê ainda a necessidade de uma estrutura e dessa empresa começar a trabalhar como uma engrenagem. A partir do momento que isso começa a surgir, o que aconteceu? As pessoas dentro dessas organizações, que eram máquinas, né, que começaram a ser encaradas como um pedaço de um grande motor, começaram a ter grandes problemas psicológicos ou problemas de interpretação pessoal, que as pessoas começaram a não ficar tão felizes como deveriam estar e começaram a perceber que, na verdade, essa sequência de perseguição somente ao lucro do acionista, somente a necessidade do resultado financeiro, começou a fazer falta para essas empresas. E aí surge um novo paradigma, e esse novo paradigma começa a ser respondido pela pesquisa aqui do nosso escritor, justamente por essas empresas que surgem nesse domínio verde, que são empresas onde você começa a ter a busca de encantamento do cliente, né? A decisão em cima de valores compartilhados, uma busca constante de engajamento, né? Um relacionamento antes do resultado, né? Busca da empatia, né? O equilíbrio nas relações entre todos os stakeholders dentro da empresa, uma busca de transformar e de manter a cultura acima da estratégia, né? E o início do empoderamento e descentralização daquela estrutura hierárquica, e o líder começa a aparecer não mais como o comandante, né? Não mais como responsável, mas sim como um servidor. E surgem novas teorias da administração, e lá em cima a gente vê algumas empresas que começam a trazer esses conceitos, como o próprio Google, né? O Spotify e o Southwest. E aí a gente percebe essas empresas têm algumas coisas em comum, que é justamente a utilização do Lean e das metodologias ágeis, não só para desenvolvimento de software, mas para execução do trabalho no dia a dia. Então você começa a ver a criação dessas empresas e elas começarem a responder desta forma, tá? O exemplo principal é o Google e o Spotify. E aí, no livro, ele coloca, a gente indo agora para 1 ano a 2 anos atrás, o surgimento de uma nova empresa. Por quê? A parte verde que a gente está discutindo aqui, ela é maravilhosa, é o sonho de todo mundo, mas começou a surgir que quando você dividiu e empoderou as pontas, a empresa começa, em alguns momentos, perder a sua capacidade de manter, né, aquelas ligações que trazem o objetivo da empresa. E aí surgiu um novo paradigma que começa a ser respondido pelas empresas que a gente começa a olhar aqui na próxima parte da nossa cebola aqui, que é justamente as empresas azul turquesa, que começam a surgir, né, estruturas que são antifragilidade, elas são interconectadas, com papéis de evolução, e essas pessoas começam a se conectar em torno de um propósito. Um exemplo, o propósito principal de uma empresa é fazer um mundo melhor. E ela começa a buscar pessoas que venham trabalhar nessa empresa onde ela tem o mesmo propósito. Então, você mantém aquela característica de agilidade, do Lean, de fazer aquilo que é necessário, mas as pessoas se conectam através de um propósito, né? E começa uma maior distribuição para de autoridade dentro da empresa, né? As empresas começam a buscar um propósito revolucionário, elas são autogeridas, e aí sim, totalmente sem hierarquia. E você começa a ver que essas empresas têm uma conexão entre a vida e o trabalho, né? Não se começa uma coisa para se conectar a outra coisa. As coisas
estão todas interconectadas. Exemplo dessas empresas aí, você vê também o Lean e o Agile sendo executado, sim, mas com um propósito agora, com um propósito de vida, o propósito da empresa que atrai as pessoas. A própria Patagônia, a Moonstar, né, são empresas hoje que trabalham dessa forma. Mas o que a gente tem que entender aqui, indo agora para a parte prática, é que as empresas que já existiam e que estão se transformando, muitas vezes você vão ter departamentos trabalhando dentro da empresa que cada um desses departamentos pode estar numa fase dessa. Pode ter departamentos na fase de comando e controle, um departamento mais de inovação, mais na parte de Agile e Lean, e uma outra área trabalhando uma outra parte. Então, hoje isso causa dentro das empresas justamente uma discussão de paradigmas empresariais, aonde os transformadores digitais, as pessoas que trabalham com digital, têm que entender isso e começar a levar a empresa para aquela solução dos seus paradigmas, de forma que ele possa utilizar o melhor de cada um desses mundos aqui, tá? Vamos lá para o próximo, eu vou tentar trazer outras teorias para ajudar. Para a gente conseguir fazer as nossas empresas trabalharem, isso não significa que a gente tem que fazer a nossa empresa só mudar de um patamar desse para outro. Na verdade, a gente tem que achar qual que é o melhor momento ou qual é o melhor daquela área para resolver os paradigmas daquela área a partir dessa análise que foi feita. O nosso amigo Otto Schumer, né? Ele diz o seguinte: para a gente conseguir fazer uma transformação numa empresa, ele colocou o que a gente chama de teoria do U. O que significa isso? Que você tem que, primeiro, para você conseguir transformar alguma coisa, você precisa abandonar os seus padrões passados. Para abandonar com os valores, com os padrões passados, né, você pensar, você precisa começar a fazer, traduzindo aqui, o que seria ter um olhar fresco. O que é isso? Você precisa olhar as coisas novas que estão acontecendo no mundo com um olhar fresco, né? A gente coloca que é deixar ir e ter a mente aberta, quer dizer, abrir a sua mentalidade, que é justamente que você vai começar a sentir o campo. O que significa essas três coisas que estão aqui na parte esquerda? É justamente, vamos falar da parte dos executivos, dos gestores, é sair da escrivaninha, né? Abandonar os padrões que nos trouxeram até aqui e conhecer o cliente no campo. E discutir com o chão de fábrica. E entender o que está acontecendo na corporação, não só por indicadores ou relatórios, mas e se conectar com as pessoas que estão na empresa. É uma grande necessidade disso. Por quê? A partir do momento que você consegue fazer isso, você vai buscar empatia. Você vai começar a trazer uma visão não só cartesiana, mas também emocional daquilo que precisa ser feito. E nós vamos começar a tomar consciência de que, na verdade, as organizações são seres vivos, são seres que necessitam se transformar e que cada pessoa tem a sua responsabilidade, tem a sua importância dentro do processo. E, quando isso acontecer, a empresa ou os gestores da empresa vão começar a distribuir para todos os funcionários, na verdade, o que a gente chama de propósito e visão. Qual é o propósito da existência da minha empresa? A minha empresa serve para o quê? O que ela quer fazer? E aí você vai montar uma visão da empresa, né? E você, alguns momentos, você vai ter a sua presença, que vai conectar a empresa com a origem do porquê que essa empresa foi criada. Uma vez feito isso, se vocês estão vendo que a setinha pontilhada embaixo, é justamente porque isso não tem um tempo, né? Isso precisa ser feito, né? Mas não tem como você pular de uma fase para outra. E a próxima fase que o nosso Otto fala você precisa ter a vontade aberta, porque quando você fizer isso, as coisas vão começar a acontecer e você vai usar aquele olhar fresco e você vai deixar vir as coisas acontecendo e você vai começar a perceber que aquelas novas ideias vão começar a se cristalizar dentro da sua empresa ou dentro do seu projeto. E aí, a gente vai conseguir realmente, né, abandonando o passado, com olhar fresco, conhecendo o campo, né, tendo uma conexão real com a origem da minha empresa e deixando vir isso, né, brotar, a gente vai chegar no que se chama de inovação.
onde a gente vai começar a fazer protótipos onde a gente vai conectar, né, não só a mente das pessoas, mas o coração, e vamos executar com as mãos, né? E aí sim a gente vai buscar operar com um desempenho a partir dessa nova realidade. Quer dizer, é uma jornada que cada vez mais, e nesse estudo aqui do Otto do MIT, diz que todas as empresas que estão, como mostrei para vocês, resolvendo paradigmas, a gestão, os funcionários passam por esse processo que é chamado teoria do U. No próximo slide, eu vou conectar mais um estudo a essa teoria do U. E para você poder fazer isso que ele está pedindo, que é deixar ir, né, e você ter uma nova mentalidade, a Carol Dweck, né, lá de Stanford, ela criou um livro que ele fala sobre tipos de mindset, rígido ou de crescimento, né? Se você olhar para o lado esquerdo, uma mentalidade rígida, né, que a gente pode falar aquela pessoa, né, que trabalhou sempre em comando e controle, é geralmente uma pessoa que ou eu não sou bom nisso, né, quando eu me frustro eu desisto, não gosto de ser desafiado, quando eu fracasso eu acho que eu sou ruim, ele gosta que as pessoas digam que ele é inteligente, o sucesso ameaça, né, o sucesso de outra pessoa ameaça, e as habilidades da pessoa que fazem com que ela tenha o futuro e que ela consiga fazer as coisas. Isso é o que ela define no livro dela, que eu recomendo também, como mentalidade rígida. Se a gente for para o próximo slide, para a próxima parte aqui, que são a mentalidade de crescimento, a gente vai perceber o seguinte, que na verdade, para você deixar ir e para você criar uma nova mentalidade, você precisa aprender, né, buscar aprender sempre, né? Você não se frustra, você persiste, você se desafia, e você entende que o fracasso nada mais é do que uma capacidade de aprender, é um novo aprendizado que você tem. Você tenta, né? O sucesso do seu parceiro te inspira, e o meu esforço e as minhas atitudes determinam tudo. Quer dizer, você sai de uma visão egocentrista e vai para uma visão um pouco onde você vai buscar o seu crescimento através do seu esforço, mas com as outras pessoas. Então, juntando a nossa teoria do U com a primeira parte da teoria do U, para executar o como da teoria do U, a gente acredita que o mais interessante é justamente trabalhar a parte da mentalidade, utilizando lá o mindset de crescimento da Carol, lá de Stanford. Tá? É um outro livro que eu recomendo, que são os tipos de mindset. Se a gente for continuar com a nossa visão, uma outra pessoa, que é o Daniel Kahneman, né, que foi prêmio Nobel e neurocientista, ele diz o seguinte, que dentro do nosso cérebro a gente tem também, né, na parte de sentir, a gente tem um cérebro que é mais rápido e o que é mais lento, né? Uns tipos de emoção e outros tipos de emoção. Vocês estão vendo aqui que uma lebrinha, o outro é a tartaruga. Cada uma é mais importante. O que tem acontecido no mundo hoje, quando eu estou discutindo mentalidade, é que nós somos treinados a ser cada vez mais rápidos. Quando você cada vez mais rápido e você cada vez mais fica otimizando a sua execução de qualquer coisa, você começa a trabalhar no automático. O que significa isso? Você pensa muito pouco, você executa muito. O que acontece com isso? Isso cria um paradigma que a gente vai lembrar daquelas empresas, que são as empresas que são máquinas, né? Onde você cada vez mais tem que trabalhar mais, para que você seja uma peça dentro daquela grande engrenagem. Isso praticamente acaba com a capacidade do ser humano de inovar, de pensar diferente, né? Então a gente precisa a todo momento, e tem uma outra teoria lá que diz que são as empresas ambidestras, né, que escrevem com a mão esquerda ou com a mão direita, que pode ser aplicado aqui, é justamente ter a capacidade de, em certas atividades, em certos momentos, ser muito rápido, e em certos momentos, ser devagar. Para quê? Para buscar a lógica, a criatividade, a análise racional, para aí sim, uma vez entendido o paradigma, nós possamos ser rápidos para poder executar e chegar rapidamente ou na solução ou num erro que vai fazer com que eu entenda esse erro e volte, retorne e tente buscar a solução. E uma outra parte muito importante, que é depois que a gente passa lá pelo download de novos padrões, pelo enxergar o olhar fresco, sentir o campo, é ter a presença, né? O que é isso? É se conectar com a origem, é saber o que fazemos, como fazemos e por que fazemos. Aí, geralmente, entra uma discussão muito
do propósito e visão e da cultura empresarial. Como é que nós trabalhamos certas coisas dentro da empresa. É nesse momento que, quando você está fazendo a transformação digital de uma empresa, uma discussão com o board sobre a transformação digital, que aparece aquelas frases assim, mas aqui sempre foi assim. Ou, isso nunca funcionou. Há muitos anos atrás nós tentamos fazer isso e nós não conseguimos. Por isso, da importância de se voltar ao propósito e ao significado, né? Porque a mudança da escuta, né, que eu acabei de falar do lado direito, que eu já sei isso, olha isso aí, ok, ó, eu não sei como você se sente, e finalmente o escuta generativa e de cocriação. O que significa isso? Quando você se conecta, né, à sua realidade, ao seu propósito, à sua visão, conforme a teoria do ponto cego está dizendo, você vai começar a enxergar coisas que você acabava não enxergando, que você vai começar a enxergar coisas no seu propósito e no seu significado, e você vai começar a simplificar processos, você vai começar a simplificar a execução de algumas atividades. Um exemplo que eu posso dar para vocês, por exemplo, num processo básico de compra de um equipamento, se esse equipamento já está sendo comprado, já está numa proposta, por que eu preciso de 8, 9, 10 aprovações dentro da empresa? Se isso já está, se eu já tenho uma cobertura de um projeto que pode fazer isso. Então, indo para uma coisa muito simples, mas assim, a mudança de mindset é onde nós vamos ter que começar a olhar coisas que hoje não estão participando, da necessidade real do meu cliente, né? Que, como eu trouxe para vocês no passado, no slide da cebola, onde você começa a ver que o comando e o controle faz com que a gestão comece a ficar cega. E esses pontos cegos fazem com que cada vez mais essa angústia da gestão faça com que se crie mais processos. E você vai travando a empresa até um certo momento onde as pessoas começam a se frustrar de forma na execução do trabalho, que as pessoas acabam não querendo mais estar na nossa empresa. E isso ainda na situação da necessidade da sua empresa ser ágil e simples, quer dizer, ser agile e ser lean, de realmente fazer aquilo que interessa para o seu cliente, né? Então, é outra dica que a gente pode deixar também de leitura e na hora da execução, da gente pensar, além da teoria do U, a gente usar os conceitos aí do ponto cego. Vou para o próximo agora, pessoal. Uma coisa muito importante que uma pessoa aqui próxima nossa, da BCG, fala, né? As empresas que adotam Agile em escala, além do piloto, porque a gente tem percebido hoje no nosso país que muitas empresas estão em piloto de Agile, né? Ou se você discute, ele diz que tem várias células ágeis, e na hora que você vai entender, ele não tem as estruturas mínimas para a célula ágil funcionar. Ele não fez a mudança da cultura, do mindset, ele não fez o nosso U, ele não subiu para a segunda perna do U. E isso é normal, por quê? Porque não existe fórmula mágica. Isso aqui são tentativas que vão ocorrendo, o entendimento do seu cliente e você entender através do Lean como que você pode ter métricas de forma que você vá mudando a forma da sua empresa trabalhar até que você consiga ter o cliente, né? E você tenha basicamente uma obsessão por atender o seu cliente, né? Então ele diz o seguinte: empresas que adotam Agile em escala, além do piloto, aumentaram a satisfação do cliente ao entregar produtos melhores, mais rápido, enquanto simultaneamente melhoraram sua eficiência e o engajamento dos seus profissionais. Por que isso ocorre, né? Isso aqui é um material grande, mas por quê? Se eu tenho obsessão do cliente e eu trabalho em nome do cliente, não em nome do meu processo interno, eu vou conseguir satisfazer esse cliente. Se eu satisfaço esse cliente e trabalho em nome dele, eu vou conseguir ter informações desse cliente e vou conseguir gerar produtos mais rápidos, porque o meu foco é atender esse cliente hoje e no futuro. E se, simultaneamente, eu vou melhorar a minha eficiência, porque, na verdade, eu vou estar fazendo só aquilo que interessa para a empresa. Eu vou tirar o peso daquilo que não interessa. Quando eu fizer isso, as pessoas gostam de estar em times vencedores. O engajamento dos seus profissionais ao redor desse propósito, que é atender o seu cliente, ele vai melhorar. Então, basicamente, essa frase, eu gosto muito dela porque ela resume, na verdade,
o que todo mundo vem falando sobre user experience e obsessão do cliente, na verdade, o que acontece com a empresa quando realmente você coloca o cliente dentro do foco da sua empresa. E para a gente continuar aqui a discussão, também voltando ali, é muito interessante a gente entender o seguinte: todos os processos da maioria das nossas empresas hoje são métodos que a gente chama de métodos cascata. Isso também pode ser usado no software, mas eu quero usar como teoria administrativa. Que surgiu na década de 70, é um fluxo, é sequencial, não tem muito espaço para mudança, ele é zero desvio do plano. Né? Lembra? O mundo antigamente era muito mais simples, era muito mais fácil de você perder, tinha uma demora para entrega, mas era esperado, é comum estouro de orçamento, a autoridade é restrita, né? E o controle de decisão é comando e controle, é top-down. Quando você vai para a mentalidade ágil, que começa a surgir em 2001, né? Que a gente surge lá com o Manifesto Ágil, você começa a perceber que a gente sai de uma era industrial, nós entramos numa era do conhecimento, e a gente está hoje numa era da participação, onde não tem mais essa definição. Os produtos e serviços, essa obsessão pelo cliente, fizeram com que a minha capacidade de execução seja tal rápida, tal forma ágil, rápida e software, né, e lean, que eu tenho que conectar as pessoas que são responsáveis por essa entrega, independente das estruturas organizacionais a quais essas pessoas trabalham dentro da empresa. O que significa isso? Esse método Lean, método ágil, né, do Manifesto Ágil, que foi criado lá atrás para software, né, ele começa a virar, na verdade, uma forma de gestão. Onde a organização ela é feita em rede, ela busca se adaptar constante, você tem liberdade de ação, liberdade de decisão dentro daquele escopo, daquela célula ágil que você trabalha, e você trabalha, na verdade, uma coisa muito importante, a comunicação em tempo real, né? E você tem que lidar com menos processos, com mais sistemas, com relatórios, com checklists. O tempo é mais facilitado para o trabalho em equipe e para a tomada de decisão do que para a execução do processo. É muito comum nas grandes empresas a gente cobrar alguma atividade ou perguntar alguma coisa, a pessoa fala, não, já coloquei no sistema, eu já fiz a minha parte. Isso é basicamente processos criados cascata e fluxo sequencial, que muitas das vezes esses processos no compliance da empresa estão perfeitos, mas na verdade a gente não está tendo a obsessão pelo cliente. Porque muitas das vezes o cliente não precisa saber que você tem esse processo, ele precisa da entrega daquele produto e serviço seu. Ele precisa da entrega daquele novo produto, né? E os problemas são resolvidos de uma forma, nas formas de agir, né? O problema não é resolvido pelo processo. Lembra, lá atrás, eu conhecia tão bem o mundo que eu sabia o problema e eu criava um processo que resolvia aquele problema. Hoje, no mundo paradoxal que a gente vive, são vários problemas, são vários paradoxos. Não existe um processo, não existe uma forma de resolver. Por isso que muitos dizem que a gente tem que namorar com o problema até que você consiga, com esse namoro, que você vá resolvendo o problema. E a melhor forma de você fazer isso é você ter obsessão pelo seu cliente. Você entender realmente o que o seu cliente precisa e o que ele espera da sua empresa. E a partir dali você montar um propósito para que a sua empresa possa trabalhar em torno e engajar as pessoas em torno desse propósito. E aqui uma brincadeira, né, de estrutura organizacional, como eu disse para vocês, no começo a gente tinha essa empresa aqui do lado esquerdo aqui que era lucro, aqui controle, planejamento, privacidade, depois ela foi para o segundo, onde já tinha a época que a gente brincava que a gente achatou a gestão, né? Antes você tinha 6 tipos de gerente, depois você começou a ter 2 tipos de gerente, que você queria aproximar um pouco mais a gestão da linha do chão de fábrica, da linha de produção, né? E também você começou a ir para organizações flats, depois você ir para organizações que tinham as duas coisas, né? Era um flats organization, linhas de produção que tinham as células de produção tomando decisão, e você tinha uma estrutura hierárquica em cima que dominava. E depois a gente vai para o último tipo das empresas, onde você tem todas as células como se fosse um organismo vivo, onde o propósito as conecta, a estrutura em rede, o empoderamento faz parte disso, a experimentação e principalmente a transparência. Quer dizer, todos
da empresa ter o mesmo nível de informação para que todos possam tomar as decisões e ter o empoderamento de resolver os problemas. Isso é a forma com que a gente deveria trabalhar para que a gente tenha foco nos nossos clientes e na forma de ter o que eu falei para vocês, a obsessão pelo cliente. E aqui, só para a gente lembrar, né, do Manifesto Ágil, eu coloquei alguns pontos aqui, que é justamente, vem tudo com o que a gente está falando. Indivíduos e interações ao invés de processos e ferramentas, contratação rápida de qualidade, ao invés de documentação abrangente, quer dizer, a melhor documentação é a entrega para o seu cliente, né? Colaboração com o cliente, ao invés de você levar o contrato, quer dizer, você entender que a mudança faz parte do seu negócio e você vai ter que entregar rápido e saber que vai mudar, né? E a resposta à mudança, ao invés de seguir um plano. Quer dizer, quando você está trabalhando nesse mundo complexo, com paradoxo, saber que a mudança faz parte de tudo que a gente está executando. Ela faz parte, não dá para você controlar a mudança, porque você não controla mais esse mundo tão complexo como esse mundo que a gente vive. E aqui para a gente, eu trouxe do Gartner uma foto, né, que é utilizado bastante para sistemas, mas eu acho que é justamente isso. Você pode ter uma visão do problema, e aí a gente usa o Design Thinking. Você vai buscar esse problema de forma concreta, você vai fazer o entendimento, a definição desse problema, quer dizer, você vai trazer um problema concreto e abstrato, você vai tentar idealizar com a empresa, com as células, a execução desse problema, e você vai entrar no que a gente chama no desenvolvimento da solução desse problema, onde você vai mensurar, construir e aprender, e vai experimentar. Você pode tomar uma decisão que você tem que voltar de novo e começar o entendimento do problema, ou você começa a perceber que você está indo para a solução. Seus indicadores, né, a sua percepção do cliente começa a mostrar isso, e você vai para a próxima fase, onde você planeja os seus sprints e você começa a trabalhar entregando, né, e vai revendo seus sprints e entregando. Cada uma dessas fases a gente entende que tem uma metodologia que suporta, né, o Design Thinking principalmente, depois o próprio Lean Startup, que nós utilizamos muito aqui, e o Ágil. E aí é o modelo ágil que você achar que faz mais sentido para você. Scrum, Safe, aí depende do que você está querendo fazer. Cada um desses tem um tipo de resposta. Tem empresas que trabalham com eles misturados. Mas eu diria, essa fórmula de desenvolver software, ela também, e como eu estou dizendo, ela é usada também para desenvolver a cultura e resolver problemas de negócio dentro das empresas, tá? E o que a gente busca, né? Voltando para a teoria do U, mas na verdade e trazendo ela em conjunto com o que a Shelley Gable fala, liderando a partir de um futuro que emerge, né? É você deixar ir, tua visão de propósito, e quando você botar no deixar vir, é você entender o seguinte, que você tem o passivo, o ativo, o destrutivo e o construtivo. O deixar vir, quer dizer, a busca constante pelo novo, vai estar lá no ativo construtivo, que você vai ter que ter sempre a capacidade, dentro dos paradoxos, de analisar as perspectivas diferentes, né? Você criar soluções para essa perspectiva, você vai ter que expressar as suas opiniões e suportar as pessoas que estão com você, sendo você líder ou não, né? Nós dizemos que todo mundo tem um campo de atuação, desde a pessoa mais simples da empresa até o presidente da empresa. O campo de atuação, dentro do seu campo de atuação, a empresa vencedora ela vai ter pessoas ativas e construtivas, né, com esse tipo de atitude, que ela vai conseguir estender a mão para quem precisa e vai conseguir analisar o problema sempre de várias perspectivas e vai conseguir expressar as suas emoções e colocar as suas emoções de uma forma que resolva os problemas e os conflitos. Para quê? Para que você tenha obsessão por resolver e entregar coisas, produtos e serviços para o seu cliente, tá? E para a gente terminar aqui, que a gente tem ainda 15 minutinhos de perguntas, uma coisa que eu gosto muito, que eu peguei também lá no Hyper Island, num curso que eu fiz, que é o seu Alvin Toffler, né? Que é um escritor e futurista americano, que ele fala o seguinte, tá aqui a foto desse senhor aí. Os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não souberam ler ou escrever, mas aqueles que não conseguirem aprender, desaprender e voltar a aprender. Isso para mim também é uma coisa muito importante, por quê? Porque nesse mundo de paradoxo, nesse mundo complexo, nessa crise existencial que as empresas estão vivendo,
cada vez mais todas as pessoas dentro da empresa vão ter que cada vez mais ter a capacidade de aprender, desaprender e aprender de novo para poder melhorar os produtos e serviços. Para quê? Para quem interessa na realidade, que é o nosso cliente, que é a pessoa que no final está trabalhando para que a gente possa ter o nosso salário, ter a nossa empresa, né? E tudo isso preso, vamos falar isso, por uma amálgama que pode ser o quê? Qual é o objetivo e a visão da empresa? Qual que é o propósito que prende todas as pessoas dentro da empresa? Então as pessoas vão começar a ser ligadas não só pela estrutura hierárquica, mas principalmente por um propósito que as une. Essa talvez seja a maior feedback que a gente tem que ter. Qual é o propósito da minha área, da minha empresa e o que me une nessa empresa? A gente conseguir juntar tudo isso, a gente acredita que a gente vai começar a construir empresas transformadoras nesse mundo digital e capazes de utilizar a tecnologia para cada vez mais entender o seu cliente e entregar produtos e serviços melhores. Vamos ver se tem perguntas aqui? Pessoal, quem quiser fazer perguntas aqui, acho que tem uma aqui. Tá bom, pessoal, tem uma pergunta. A gente vai disponibilizar, sim, a apresentação para vocês que estão conosco aqui, tá? Pode ficar tranquilo. Eu vou pedir também para disponibilizar o meu contato, se vocês quiserem tirar dúvidas, discutir, mas é só no LinkedIn lá procurar Norberto Tomazini e geralmente eu respondo. Pode demorar um pouquinho, porque eu tenho bastante conexões, mas a gente sempre busca aí responder a todo mundo aí, tá? Estamos à disposição aí. O Carlos aqui também gostou da apresentação, obrigado, viu? Esse aí é o pessoal que a gente paga para fazer recomendação para a gente. Quem mais perguntou? Obrigado, pessoal. Podem fazer perguntas aqui. O Anderson Abreu também está aqui, então tem amigo também aqui fazendo gracinha. Deixa eu pedir ajuda da universitária aqui, preciso aumentar aqui, ó. Me ajuda aqui. Espera aí que o especialista em dígito se enrolou com o sistema, pessoal, só um minuto. Como é que eu abro? Aí, pronto, vamos lá ver. Obrigado aí, Maique de Oliveira. Nossa, agora caiu uma chuva de perguntas. Vamos lá. Vocês vão compartilhar, já falei. Obrigado pela apresentação, Carlos Nogueira. Obrigado, Nelson Dávila. Obrigado, Anderson Abreu aí, abraço. Obrigado, Bruno. Obrigado, Mairique. Qual uma boa documentação para a teoria do Ricardo Teles? Olha, eu vou passar para vocês, é o nome essa pessoa do MIT, que eu passei para vocês o nome, ele criou, ele tem um curso lá disso, na verdade é um curso que você vai fazer nos Estados Unidos, mas ele tem um paper muito interessante, e se você buscar também teoria do U, tem muitos tradutores brasileiros e professores da Fundação Dom Cabral, ou da própria INSPER, ou da própria FIA, e outras universidades aí que já estão trabalhando esse tema e criando papers e ajudando as empresas, tá? Então, eu acho que você pode colher direto na fonte. Se você procurar a teoria do MIT e o nome do escritor, você vai ter acesso direto ao paper dele que ele criou sobre essa teoria, tá bom? Aqui o Carlos Nogueira perguntou, qual é, no seu ponto de vista, o maior desafio que as organizações enfrentam hoje? Olha, eu vou falar que hoje o maior desafio é a busca do propósito. Porque como vocês viram, pelo que eu expliquei, na verdade, o propósito é o que vai unir as pessoas, né? Então, se no final você sabe que você vai ter uma estrutura, e essa estrutura vai ser uma estrutura que não deveria ser tão hierárquica, não tanto comando e controle, e sim uma estrutura de empoderamento, onde as pessoas vão trabalhar em células com Lean e com Agile,
essas pessoas deveriam estar unidas, como eu falei para vocês, uma amálgama, que é justamente o propósito dessas pessoas. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Obrigado, Roberto. Carlos Nogueira pergunta, existe muita resistência? Claro. Toda vez que você está discutindo uma transformação ou uma mudança, tem até uma figura que eu gosto muito, às vezes, que tem um palestrante que ele pergunta, quem quer mudar? Todo mundo levanta a mão. Ali pergunta, quem vai mudar? E ninguém levanta a mão. Então, o grande ponto que eu brinco, quando eu estou fazendo a discussão com as pessoas aqui, e nos clientes principalmente, é assim, não adianta concordar só na sala de reunião. É isso que está sendo discutido, tem que ser levado para o dia a dia. Lembra quando eu falei da conexão entre trabalho e a empresa? Não dá para separar. Então, a transformação, hoje, da transformação digital, ela vem da necessidade de transformação para atender o mercado, aonde nós estamos participando. Todos nós somos consumidores do mercado, todos nós sabemos o que precisa ser feito. Todos nós gostamos de uma experiência do Uber, de uma experiência do iFood, de uma experiência... Gostamos. Então, por que nós não criamos na nossa empresa essa mesma experiência, tá? Então, Carlos, existe sim a resistência, mas eu acho que do outro lado da resistência, nós que estamos buscando a transformação, temos que ter a resiliência, que é justamente a capacidade de enfrentar essas resistências e mostrar que existe uma nova forma de fazer as coisas, existe uma forma melhor de fazer as coisas, tá? Vamos lá para o próximo. André também, obrigado aqui, André. Bruno Xavier. A gente vai passar a apresentação, tá? A gente vai encaminhar para vocês aqui. O pessoal vai passar. O Anderson Abreu está perguntando, quais as ferramentas que vocês usam para digitalizar o negócio e tangibilizar? Aí depende do nível, tá? A gente tem casos aqui, por exemplo, que a gente foi numa empresa digitalizar um produto. Então, tem uma seguradora que ela precisava digitalizar a vida e previdência dela. A gente foi fazer uma reunião lá com a empresa e a gente percebeu que o que eles precisavam, na verdade, era aumentar os touch points que eles tinham entre eles e o cliente deles. E aí a gente usou Design Thinking, criamos os sprints, trouxemos treinamento de POs para a empresa, né, que é os Product Owners, colocamos esse pessoal com os nossos programadores, estamos lá, programamos 17 sprints, estamos vindo transformando o produto dessa empresa, né, com entregas mensais, justamente porque ele pediu isso. Então, é um caso onde ele pediu para digitalizar o negócio vida e previdência. Quando a gente traz uma discussão para a digitalização de uma empresa como um todo, aí a abordagem é muito mais essa que eu falei para vocês aqui na apresentação, que é justamente buscar realmente os fatores do top management, né? Qual é o propósito da empresa, né? Como que eu faço a mudança organizacional, como que eu executo esse change management para que a minha empresa seja uma empresa mais fluida, mais lean e conectada com o meu cliente e com o propósito de existir. Então, basicamente, isso, segunda parte, são todos esse material, Anderson, que eu passei aqui, esses estudos do MIT, de Stanford, que são os que tem hoje de mais profundo e mais novo, tá? Tirando esse Reinventando de 2014, o resto do que eu apresentei para vocês são todos a partir de 2016, porque hoje tem todas as universidades top do mundo estão estudando isso que eu falei para vocês, e as teorias estão surgindo, e são teorias baseadas, são empíricas, né, são baseadas nos estudos de caso. Então, eu diria que hoje, vamos falar na data de hoje, o que tem de mais moderno aqui de ferramenta, Anderson, para a transformação das empresas, é isso que eu passei para vocês aqui na apresentação e vocês vão ter acesso, tá? Bruno, pode me procurar sim, vamos conversar, sem problema nenhum. Então, Anderson, voltando aqui à sua pergunta, como tangibilizar o engajamento relevantes para o negócio? É justamente nisso. Eu vou falar do caso da seguradora. O que ele queria era aumentar os touch points entre ele e o cliente dele, né? Então, nós criamos indicadores que mostravam, a partir de cada entrega do nosso projeto, cada sprint executado, se media se aquela teoria, aquela hipótese estratégica estava sendo transformada. Então, você ia fazendo as entregas e olhando se aquela hipótese estratégica ia funcionando ou não. Eu diria que
9 entregas que a gente fez até agora, a gente diria que 7 entregas, os indicadores mostraram que a gente melhorou os touch points entre eles e os clientes, né? Qual que é o próximo indicador? O próximo indicador, pessoal, é justamente o indicador financeiro, que é o quê? Essas mudanças que eu estou fazendo no produto, digitalizando ele, né, com investimento, melhorar os touch points, agora, ele está me melhorando o meu hit rate de ganho de propostas e seguros? Esse talvez seja o próximo indicador que vai mais tangibilizar para o negócio. Mas eu diria que ele é a consequência desse primeiro. O que não pode acontecer, Anderson, é você trazer o indicador financeiro logo na saída, porque você tem uma série de barreiras e hipóteses e mindsets que as equipes têm que quebrar dentro da corporação, agiles usando Lean, justamente para poder chegar na próxima fase, que é você melhorar os indicadores financeiros, tá? Então necessita aí de um apoio e de eu brinco aqui, quem gosta de jogar Assassin's Creed, tem uma coisa lá no joguinho que chama salto de fé. Então eu sempre falo isso, se as pessoas não derem um salto de fé no digital e entenderem essas teorias, e o top management suportado pelo RH não executarem o que precisa ser executado, as empresas vão ter dificuldade. Mas as empresas que conseguiram fazer essa conexão no nível corporativo estão conseguindo já obter bons resultados aqui no nosso país, tá bom? A Ângela, obrigado pela apresentação. Quando você está numa posição num cargo que não seja de muita relevância, mas percebe que a empresa precisa de uma transformação, como se posicionar, como transmitir a importância disso? Ângela, excelente pergunta, tá? Eu falei alguma coisa para vocês que todos nós influenciamos num grau maior ou menor a corporação, tá? Eu acho que o primeiro passo é transformar através do exemplo, é buscar dar exemplos daquilo que você acredita que seja melhor para você e para a empresa. Quando você fizer isso, eu te digo que você vai começar a achar pessoas que pensam igual você. E você vai criar, na verdade, o que a gente chama, né, do movimento de tribo, mas é um movimento digital, ou movimento onde você vai começar a conectar pessoas, né, as tribos que pensam igual você. E você vai conseguir mostrar para a empresa aquilo que você quer. Tem outras empresas que possuem, aqui no caso da Tivit, a gente tem a capacidade de qualquer funcionário colocar a sua solicitação de inovação, de melhoria de processos, e isso vai para o board da empresa e a gente acaba discutindo se a gente vai investir ou não naquela ideia. Então, é questão de entender se sua empresa não tem isso, né, ou não tem isso, mas aqui a gente acredita na importância desses feedbacks das pessoas, independente da onde elas trabalham na empresa, e a gente gosta de ter essa conexão com todos na empresa. Então, a gente utiliza isso, utiliza uma rede social interna também, onde qualquer funcionário pode postar o que ele pensa, o que ele quer, e isso sempre é levado para a gestão, para que a gente possa trabalhar as coisas que o cliente, que o nosso funcionário está precisando, tá? Espero ter respondido aí, tá, Ângela? Fábio Manzini, antes da sua palestra, acabei saindo de uma reunião em que o slide que falava do passado linear e do futuro ágil se encaixa perfeitamente. O tema que estamos discutindo encaixa perfeitamente no contexto do método cascata. Legal, Fábio, saber disso. Bastante interessante, vou adicionar esse slide aqui, interessante. Obrigado, Fábio, conta com a gente aí, o que você precisar, estamos à disposição. Qual ferramenta você tem usado para esse exercício de busca de propósito? Olha, depende das empresas, tá? Eu diria que se a empresa ainda tem o fundador, é muito mais fácil você ir buscar o propósito do fundador mesmo, tá? Existem vários casos aí, se vocês quiserem estudar um muito interessante, eu não vou falar aqui porque é longo, é o caso da Lego. A Lego quase faliu e ela se transformou a partir do momento que eles foram conectar com a família fundadora e foram buscar dos fundadores, na verdade, o que interessava. Eu brinco que às vezes as empresas são uma árvore, né, que dá muitos frutos. Aí todo mundo gosta da árvore. Aí todos os gestores acham a árvore tão bonita que eles têm vontade de pendurar alguma coisa na árvore. Passado alguns anos, você olha para aquela árvore e você não sabe mais se é uma árvore ou é um monte de penduricalho. Então, eu queria falar para você, Carlos, justamente isso. Retorna para o que fundou a empresa, qual é a história da empresa, e aí você, a partir dali, você vai montar a visão e você vai ter um propósito, tá? É óbvio que as empresas têm que dar lucro e as empresas têm que buscar cada vez mais crescimento.
mas eu diria que a gente tem a necessidade de se conectar a esse propósito e a essa visão para que as pessoas trabalhem no ideal comum. Tá bom, Carlos? Espero ter respondido aí. Leandro, ótima apresentação. Você poderia sugerir opções de leitura de livros sobre transformação digital? Eu acho que a gente poderia começar com esse livro que eu falei, que é Reinventando Organizações, tá? Teoria do U, ponto cego, tá? E as mudanças de mindset da Carol. Eu acho que esses são os livros que estão aqui citados no meu slide, vocês vão receber. Eu acho que vocês deveriam estudar. A ordem que eu acho mais interessante é começar pelo livro Reinventando Organizações e, na sequência, ler o livro do Mindset, Teoria do U e Teoria do Ponto Cego, tá? Eu acho que é o que mais vale a pena a gente ler. Gustavo, Colômbia, Chile, não sei. Em sua experiência, que tempo considera que poderia levar uma transformação de uma empresa? Gustavo, eu diria para você que não menos que 5 anos, tá? É que tem algumas empresas, Gustavo, onde se cria a área digital fora da empresa, justamente para ela não ter conexão com o legado. Essas empresas geralmente já nascem sem o legado e conseguem o objetivo mais rápido. E aí a dificuldade acontece na segunda onda, que é você trazer essa empresa para dentro da empresa atual, e aí muitas empresas não estão conseguindo fazer isso, tá? E eu diria que crescer dentro da empresa, que foi a decisão que a gente teve aqui na Tivit, tem a vantagem de você não ter essa necessidade de transição, mas você tem uma força de arrasto na transformação muito grande, porque você está trabalhando com mindset, no nosso caso aqui, de 10 mil pessoas. Mas eu acho que a transformação de uma empresa, ela nunca vai acabar, como eu falei no começo. Mas a mudança na estrutura hierárquica e na visão da empresa não demora menos que 5 anos, tá bom? Espero ter respondido, tá, Gustavo? O Gerson, obrigado pela apresentação. Gostei de uma dica de como vender a ideia de mudança cultural, patamar de uma empresa, indústria que trabalha com modelo tradicional. Existe alguma fórmula mágica? Gerson, se existe fórmula mágica, eu diria que eu estaria com tanto... Essa barba minha aqui não estaria tão branca assim, viu? Mas, falando sério, não tem. Eu acho que o grande ponto hoje da transformação cultural, ela vem da mudança de mindset, né? E isso vem da capacidade que as empresas têm que ter, da liderança da empresa, a entender que ela precisa mudar, que ela precisa buscar coisas novas e que ela precisa se transformar. Eu diria que a fórmula mágica está no nome do CEO, tá? O CEO, o top management, tem que terminar. Estamos quase acabando aqui, pessoal. Fábio Barcelos, isso aqui não vale. Obrigado. Vamos tomar um café, vamos falar do tema aí, Fábio. Norberto, como está vendo a transformação digital nas pequenas e médias empresas? Nelson, eu acho que é um grande mercado, pensando em negócio. Eu acho que, geralmente, as pequenas empresas e médias são empresas de dono, vamos falar assim, né? Se não for uma multinacional com uma parte no Brasil. E eu diria que o grande ponto é você conseguir chegar na família ou no fundador e vender a ideia para ele de forma que ele possa executar. E a melhor forma de você vender isso é mostrar que isso é um processo faseado, que a empresa vai passando por mudanças ao longo de anos, onde ele pode investir muito pouco no início, mas ele precisa investir nessa mudança, tá? Então, acho que esse é o grande ponto. Bruno, já respondi por Bruno. Leandro, como uma empresa pode dizer que está passando por uma transformação digital através de certas iniciativas digitais, por exemplo? Isso mesmo, Leonardo. Hoje, eu diria assim, todas as empresas, por mais que elas queiram ou não, os seus funcionários têm smartphones, elas estão gerando aplicações, estão trabalhando, então todas as empresas estão. Geralmente, o que a gente faz aqui no caso da Tivit, a gente criou uma iniciativa chamada Movimento Digital, que é internamente, e a gente tem 70, 80 iniciativas que trabalham essa transformação para engajar os nossos colaboradores, tá bom? E o André Pritelli, alguma dica realmente sensibilizar a alta gestão para a transformação, sendo que muitas vezes o ROI não é tão aparente? Eu diria o seguinte, algumas dicas que eu posso dar. A transformação digital, se você usar ela no back-office, você gera ROI na hora. Quer dizer, se você reduzir, no caso de uma produção, a perda,
dizer aqui um caso que nós trabalhamos transformação digital no back-office, na logística de uma empresa, e nós conseguimos reduzir a perda de cimento em 37%. Você acaba fazendo um projeto de 6, 7 meses, dá um ganho desse, automaticamente você ganha a atenção do board. Então, eu acho que o grande ponto dessa transformação digital, que é muito menos filosófica do que eu falei com vocês aqui, aí você já fazer um projeto, é um quick win rápido, que mostre a capacidade das novas tecnologias, da nova forma de trabalhar, para que as empresas consigam se transformar. Tá bom? Obrigado, Marcelo, pelas palavras aqui. Jonathan, vasta experiência? Não tenho não, Jonathan, tenho alguma experiência só. Em quantos anos imagina que o mercado irá mudar? Eu acho que o mercado já mudou, tá, Jonathan? Tem um amigo meu que dizia o seguinte, o futuro já chegou, ele só não está distribuído. Já foram os taxistas, né? Agora os motoboys. Então, cada hora a gente tem um mercado sendo transformado. Então, eu acho que já existia transformação. Eu acho que o Brasil, comparado com os Estados Unidos e outros mercados mais maduros, nós estamos 3 ou 4 anos atrasados, o que dá uma vantagem para a gente é a gente usar a internet para conectar e ver o que está acontecendo lá, porque vai chegar aqui no Brasil. Tá bom? Bruno Xavier, tem isolado Activity na área de utilities, é muito importante modernizar a análise, processo de atendimento de maneira a agilizar e aperfeiçoar mais rapidamente as soluções e necessidades dos clientes. Concordo, Bruno. Além do manifesto ágil, que algumas diretrizes, na sua opinião, que as organizações devem fazer a mais, devem fazer menos para transformar. Eu acho que essa parte de discussão hoje do mindset de propósito. Tá? A parte do manifesto ágil é a execução daquilo que eu falei, né? Na teoria do U. Vocês podem trabalhar desta forma, tá? Mas eu digo para vocês, eu acredito que isso sempre é alguma coisa que vem do top management e nós podemos apoiar na nossa área de atuação. Carlos Nogueira, de novo, participei do Lega, não sei se você tem exemplo de sucesso, o uso dessa ferramenta, o nível C. Perfeito. Muito bem, obrigado, Carlos. Gustavo, obrigado. Da Argentina? Então, um abraço à Argentina aí, Gustavo. Gerson, obrigado. E, pessoal, vamos terminando. Nelson, obrigado. Muito obrigado pela ajuda de vocês aí, por terem participado. Estamos à disposição. Norberto Tomazini no LinkedIn. Estamos à disposição, que vocês precisarem, estamos lá. Um abraço a todos aí, até uma